Oi aí, boas-vindas a vocês. O Saúde Mais está começando agora, não sai daí. Maio Furta a Cor, mês que valoriza a importância da saúde mental das mães, em especial na maternidade atípica, é o tema dessa semana. E já estão por aqui a Daniela e a Franciane. Não esquece de deixar tua sugestão lá no Instagram do programa, anota aí, @SaúdeMais TVRS. Daniele Trindade é mestre em gestão educacional pela Unicinos e mãe atípica dos gêmeos autistas Francisco e Mariana, de 6 anos, e do Eduardo, de 14. Franciane Simonet é psicopedagoga clínica e educacional, especialista em neuropsicopedagogia e mestranda em saúde coletiva na Unicinos. Maio Furta a Cor é o mês de conscientização sobre a importância da saúde mental das mães, que é um direito de todas. Na maternidade atípica, cuidar de um filho com deficiência ou doenças raras é enfrentar desafios únicos que impactam diversos aspectos da vida. De acordo com o Instituto Baresi, cerca de 80% dos cônjuges abandonam essas mães no Brasil ao saber da condição do filho. Outro dado alarmante é o número de suicídios femininos. O país registrou 24 mil casos de 2010 a 2019. Já 69% das mulheres tentaram tirar a própria vida nesse período. Bom, Daniele, Franciane, esses são números bem tristes, alarmantes, mas eu quero saber de ti, Daniele, inicialmente, assim, como é que é o desafio mental, o físico, emocional de ser uma mãe atípica. Olha, Paty, eu acredito sim que a maternidade atípica é de muito amor, assim, mas também de muita resiliência, eu diria, porque cada dia é um dia e a gente vive constantemente tendo que enfrentar batalhas em relação à escola, plano de saúde, pessoas que não compreendem as questões das deficiências de forma geral. Então, eu penso que é um desafio assim diário em relação a vários aspectos assim. Já já a gente vai falar mais. Bom, Franciane, esses números desses abandonos grandes, né? É impressionante isso, porque me dá a impressão assim que o filho é mais da mulher, né? Nesse caso, o pai parece que se desvincula. Alguns pais, né? Porque não quero que venham aqui dizer, não, mas nem todos. Claro que nem todos, né? Mas como é que tu repercute, assim, entende esses dados desses abandonos? Realmente, esses dados são alarmantes, porque quando chega um diagnóstico, né, muitos pais eles não conseguem conciliar tudo isso, porque a partir deste momento a mãe passa a exclusivamente cuidar dessa criança, né? Embora se tenha que o casal deve dividir essas tarefas, mas a gente sabe que é com as mães que fica. E muitas vezes os parceiros eles não conseguem, vamos dizer assim, equilibrar os pratos e entender que naquele momento a prioridade é a criança, né? Receber um diagnóstico não é fácil para a família, porque desestrutura todo o ambiente familiar, né? Morre-se ali a idealização do filho perfeito. E muitas vezes, para o homem, é mais fácil dizer assim, não, eu vou pagar pensão para ela e ela que continue fazendo, né, que trate das terapias, e eu não quero fazer parte, né? Já temos a questão relacionada ao diagnóstico, porque não é fácil receber um diagnóstico. E todo o medo, toda a angústia, toda a incerteza dali em diante. E daí fica a mãe só, sem o principal parceiro do lado, né? Bom, Daniela, além de mãe, enfim, como mulher, né, também muitos outros elementos compõem uma vida de uma mulher, né? Ela é profissional, é esposa. Como é que tu lida com todos esses desafios do dia a dia, que é apenas, enfim, não só sendo mãe, mas existir, né, em todo esse mundo?
É assim, Paty, eu me considero bastante privilegiada no sentido de ter uma rede de apoio. A gente fala muito isso dentro dos grupos, né, da comunidade de mães, que eu faço parte de várias questões nesse sentido, e eu tenho essa questão assim da rede de apoio, de ter familiares que nos dão esse suporte com as crianças. Isso, assim, é fundamental para que se consiga minimamente equilibrar essa jornada da maternidade atípica, né, que a gente tem essas questões das terapias, dos atendimentos, de horário adaptado na escola, de trabalho, um mestrado que eu terminei recentemente. Então, tudo isso, assim, a gente, na nossa família, a gente só consegue dar conta por ter essa rede de apoio. Mas pelo que por essa experiência assim de convívio com outras mães, isso não é a regra, né? Então acaba sendo muito difícil conseguir, como disse a Fran anteriormente, assim, equilibrar todos esses pratos. E que estratégias tu acha, Fran, de autocuidado que essas mães precisam ter? E quando a gente fala de autocuidado, a gente tem que, né, não é só ter um tempo para si, para se olhar no espelho, limpar a pele. A gente, né, muitas vezes fala autocuidado e pensa que é isso, né? Mas eu acho que vai um pouco além, né? No caso de mães atípicas, especialmente. Vai muito além. O autocuidado para as mães atípicas, muitas vezes, é um banho. É conseguir tomar banho. Daí parece assim, nossa, mas eu faço isso todos os dias, é algo rotineiro na minha vida, né? Só que na maternidade atípica não é bem assim. Muitas vezes a demanda é tão grande que a mãe não consegue tomar banho, não consegue ter aquele momento para tomar banho, né? E, e essa rede de apoio, ela é fundamental por esse motivo. Quando nós não temos, e a grande maioria não tem, a gente sempre conversa com as mães para procurar grupos de apoio, né, orientação com os profissionais, para que ela consiga, no meio de toda essa jornada, não esquecer dela sentar para almoçar, dela ter um momento que ela tire somente para ela, seja para tomar um banho, para tomar uma xícara de chá, para ler alguma coisa que ela goste fora sobre o diagnóstico do Claro, que seu não seja filho. Que relativo não só a seja ser essa mãe, exatamente. né? Ela precisa lembrar de que, para que ela consiga ser a mãe da criança, ela tem que ser ela também. Ela não pode esquecer que por trás da mãe existe a mulher. No entanto, a culpa é muito grande nas mães. E outro ponto muito importante é o julgamento de outras pessoas. Porque hoje, infelizmente, nós temos isso. Se uma mãe vai para a academia, porque é um autocuidado que ela encontrou no seu dia a dia, que faz bem para a saúde mental dela, algumas pessoas julgam. Olha só, ela está lá na Como se fosse um academia. tempo de lazer e algo que não fosse Exatamente. relevante. Exatamente. Só que eles não entendem que para aquela mãe, a academia faz muito bem e é a válvula de escape dela, é o momento que ela tem com ela mesma para que ela consiga dar conta de todo o resto. E hoje a gente sabe que a saúde física e a saúde mental, elas estão ali muito juntas, né? Muito. Elas são primas próximas, né? Exatamente. Dani, quando tu recebeu os diagnósticos, né, das crianças, como é que foi? Imagino que queira ter priorizado ali a vida das crianças, mas tu também pensou na tua saúde mental? Como é que foi esse momento? Sim, na verdade, eu já tinha já bastante tempo, assim, desde a época da adolescência, já essa questão de terapia. Então, para mim, isso já era um processo bem comum na minha rotina. Então, mas acredito que tenha sido fundamental, ainda mais naquele momento, assim, porque, enfim, a gente recebe o diagnóstico, como a Fran comentou, e aí surgem uma série de demandas, assim, e eu penso que essa questão, assim, ela é muito fundamental, não só como o suporte, a rede de apoio, mas o suporte do ponto de vista psicológico também, para que
pessoa possa estar fortalecida, né, para enfrentar esses desafios que vêm pela frente. Então, eu tive isso e acredito que tenha sido bastante importante nesse meu processo aí da maternidade atípica. Bom, Fran, a pressão para se atender uma criança é difícil, uma criança típica mais ainda. Então, como é que a gente pode dizer para as mães conseguirem equilibrar essas expectativas pessoais, justamente, realmente ao cuidado com o filho, né? Eu acredito, e é o que eu converso com muitas famílias, que não se comparar com o outro. Porque a minha realidade é uma, a realidade do outro é outra. E no momento em que nós começamos a comparação, fica um pouco difícil, né? Então, assim, nós olharmos para a nossa criança, nós olharmos para a nossa realidade e pensar assim, o que eu vou dar de melhor neste momento? O que eu consigo neste momento? Né? Porque trazer, de fato, algo é muito complicado, porque vamos dizer assim, se eu digo para uma mãe que ela precisa ter 1 hora do seu dia para tomar um banho, para sentar para almoçar, para fazer algo para ela, sendo que ela é solo, ela trabalha e ela tem toda a demanda com a criança, terapia, escola e toda a rotina da casa. É impossível ela fazer isso, né? Então, assim, cada caso é único. E o que é da realidade de uma casa não vai ser a realidade da outra casa. Hoje, mais de 80% das nossas mães não têm rede de apoio. Elas são só. Elas não conseguem fazer farmácia, elas não conseguem ir no supermercado. Então, nós olharmos para a necessidade dessa mãe e buscarmos ajuda de acordo com a realidade de cada família, né? Então, isso é muito importante, é a singularidade, é olhar para a família em questão, né? Porque hoje também nós temos um fator muito determinante que é as redes sociais. E se tem a comparação, se É muito tem o imediata julgamento. ali, né? Além de Muito tu te imediato. comparar com um primo, com uma irmã, com uma amiga, tem a rede social que Exatamente. tu te compara com quem tu nem sabe. Isso. Já já a gente vai voltar, então, a conversar mais sobre isso. O Saúde Mais volta logo e a gente volta a conversar sobre saúde mental na maternidade atípica. O Saúde Mais está de volta e a gente continua a conversar sobre a importância da saúde mental na maternidade atípica com a Daniele Trindade e a Franciane Simonet. Mas antes, vamos conhecer a história de vida da Bartira, de Palmeira das Missões, interior do estado, que adotou a Oriza, uma menina autista, e enfrenta uma síndrome de burnout. Na reportagem da Simone Feltes. Nossa, a maternidade surgiu na minha vida de uma maneira atípica em todos os sentidos. A Bartira guarda as fotos de 1 aninho da Oriza, mas conheceu a filha bem depois. Na verdade, ela e o marido Tiago já tinham decidido que a família seria só o casal. Eu não posso ter filho, eu e meu marido não queríamos ter filhos e nem adotar. Aí a gente conheceu a Oriza. Eles trabalhavam na APAE de Palmeira das Missões, no Norte Gaúcho. O Tiago era musicoterapeuta e ela professora da Ozira na Sala Azul, destinada a autistas de nível de suporte 3. Ela tem uma comorbidade em deficiência intelectual, 3 também, e toda a história de vida dela, que foi muito sofrida. Vocês sabiam que não seria fácil. Sim, sabíamos. Pelo fato de a gente trabalhar com eles lá, né? A gente conhecia os níveis, tudo. Ela é uma menina não verbal, ela usa fraldas. Eu fui avisada de que ela não deixava escovar cabelo, que ela não tinha contato físico. Foi a primeira coisa que ela teve conosco.
tá? Eu consegui pegar o cabelo dela, eu consegui tocar na mão. No Thiago, ela gostava de uma música que ele tocava no sax, e aquele tempo ela estava para ser retirada do lar, que é um lar de criança e adolescente do município. Ela estava com 19 anos, né? Ela não podia mais ficar lá. Mas o que importava para nós era dar amor. A gente sentiu necessidade. Eu acredito que a maternidade, por gerar no ventre, vai se construindo assim. Pois a filha tem agora 31 anos. E em casa, a Bartira é mãe e também esposa atípica. O Thiago tem superdotação, é autodidata em música e foi diagnosticado com autismo há alguns anos. Só que quem cuida, às vezes, precisa ser cuidado. A Bartira levou toda a vivência dela para as entidades de defesa da inclusão e também para o trabalho. E a luta passou do limite do cansaço. Problemas não resolvidos, trabalho triplicado para dentro de casa. E isso, como mãe autista e esposa autista, acarreta bastante. E eu descobri que eu estava muito agitada. Eu estava agitada, eu estava irritada, sem paciência, e não era mais eu. Só que isso já acarretou de muitos anos, eu já deveria ter buscado ajuda e não busquei. Então, se tornou uma síndrome de burnout num nível severo, crônico, o mais alto possível. Ela está afastada do trabalho e em tratamento. O que tu diria para outras mães sobre cuidar da família, mas também, ao mesmo tempo, cuidar de si mesma, para que algumas coisas assim não aconteçam? Se a gente não se amar, não cuidar da nossa saúde mental primeiro, você vai ficar louca, você vai ser internada, talvez. Então, a gente tem que estar bem, a gente tem que procurar a espiritualidade, a gente tem que procurar tirar um tempinho para nós. Bom, a gente viu, né, Daniele Francene, aí a reportagem com a Bartira, e ela fala nisso, né, de resiliência, de cuidar de quem cuida, e tá nesse momento com burnout. Isso, infelizmente, a gente não pode dizer que é normal, mas é muito comum, né, ter uma estafa, um cansaço, porque a gente reage, é normal reagir, é uma história de muita energia, né? Como é que vocês enxergam aí, assim, sim, a gente não quer entrar em comparação, mas vocês viram, é muito difícil mesmo, né? Mas aí com essa rede de apoio que vocês falaram, isso também se mitiga um pouquinho, né? O que vocês acharam da reportagem? Bom, eu acho assim, eu sou professora, essa é a minha profissão, agora não estou em sala de aula nesse momento, mas estive muitos anos, e realmente, assim, dar conta da profissão com a complexidade que se tem e ainda com todos esses desafios, realmente é bem complexo, assim, sem uma rede de apoio, como a gente comentou anteriormente, assim, são vários aspectos, né, Paty, para conseguir dar conta dessa demanda. E se a gente não consegue minimamente ter essa organização, o processo se torna muito mais difícil, assim. Então, é um pouco assim do que do que a gente vê na realidade, assim, acho que da maioria das famílias atípicas. E podemos falar também que a Bartira, além dela ser mãe atípica, o que acontece neste caso? Nós temos uma pessoa que ela sabe a demanda que é. E mesmo assim, muitas vezes ela enfrenta dificuldades em sala de aula. E os outros professores que não estão inseridos nessa realidade acabam também entrando em burnout por não conseguir desempenhar o seu papel. Então, nós temos os dois lados. E essa sobrecarga dessa mãe mostra o quanto
é importante nós olharmos para as mães, porque se julga muito, se aponta muito, mas até que ponto eu estou olhando para essa mãe? Até que ponto eu estou ajudando, trazendo meios para que ela entenda que ela não precisa dar conta de tudo, de que está tudo bem, não tem problema nenhum, se um dia ela não der conta, se no outro dia ela pedir ajuda, porque muito se tem também de que a mãe atípica, ela é guerreira e ela tem que enfrentar tudo. Não, não, está errado. Só tem um quê a mais na maternidade. E o burnout, ele vem muito disso, porque a exaustão do eu querer fazer tudo perfeito, eu querer dar conta de tudo, mas eu não dou conta de tudo. Em algum aspecto eu vou ter que dar uma pausa, um passo para trás e dizer assim, me ajuda? É isso que nos torna humanos, né, gurias? Dani, quais são as implicações principais na falta de compreensão da necessidade da educação inclusiva? Olha, Paty, é um processo bem difícil, assim, a gente, embora de forma geral, assim, no Brasil se tenha uma legislação bastante robusta em relação à educação inclusiva, né, muitas leis, aqui em Porto Alegre também, a gente tem uma dificuldade de aplicação disso, né, na prática, no cotidiano, né, a questão, só para te dar um exemplo, assim, de ser crime negar a vaga, mas isso acontece assim diariamente, né? Eu conheço famílias que buscaram 5, 10, 15 escolas e quando a gente chega e diz, né, o diagnóstico, a vaga desaparece. Então, assim, esse é só um exemplo assim das tantas dificuldades que se tem em relação à educação inclusiva, ao entendimento de que estar na escola é um direito constitucional, né? Para além da questão do diagnóstico, qualquer criança tem o direito de estar na escola. Então, essa compreensão ela ainda é bastante difícil, assim. E eu acompanho, assim, também no trabalho as dificuldades mesmo no dia a dia, assim, de conversas com as famílias, de entendimento, como a Fran disse, assim, da demanda daquela família, né? Mas também da escola, porque às vezes a família está sobrecarregada, daí cobra muitas coisas da escola. E, então, assim, é uma comunicação difícil, assim, de forma geral. Isso é o que eu observo, assim. Bom, Franci, a gente pode entender que papel a sociedade, os profissionais de saúde podem desempenhar para melhorar a saúde mental das mães, para a gente evitar esse número de suicídios que a gente leu aí, ou até de tentativas, né? Porque aí acabam não entrando na estatística. Eu me atrevo a dizer que é o conhecimento. É o conhecimento, a capacitação. Por quê? A mãe, ela está cansada de chegar no posto de saúde e ter que explicar para a atendente que aquelas características e aqueles comportamentos do seu filho é devido ao seu transtorno. Ela está cansada de chegar na fila do supermercado e ser olhada com olhares tortos, julgadores, diante do comportamento do filho. Ela está cansada de ter que ficar explicando a todo momento por que aqueles comportamentos acontecem. Quando a gente sabe que, quando falamos de um transtorno, e se falarmos do transtorno do TEA, ele é muito complexo. Então, eu acredito sim que a informação e a capacitação, ela seja o primeiro passo. Porque assim, ao invés de eu apontar o dedo, ao invés de eu julgar o que está acontecendo, eu vou entender aquele processo, eu vou entender aqueles comportamentos, assim a mãe já se sente acolhida. E isso nós vemos muito, né, Dani? Que o que acontece? Muitas vezes, a mãe ela só quer um abraço. Ela só quer ser entendida. Ela não quer julgamento.
ela não quer que cheguem para ela e digam assim: ah, se você fizer assim com o seu filho, vai ser melhor. Se você fizer dessa forma, vai ser melhor. Não. Ela só quer um ouvido. Ela só quer que o filho dela seja aceito pelo que ele é. Pelo que ele é, não pelo seu transtorno. E isso nós temos muito hoje. Que muito é olhado para o diagnóstico. Mas as nossas crianças, nossos adolescentes, adultos, eles não são o seu diagnóstico. E muitas vezes a criança e o adolescente, por não entender o que está acontecendo, o julgamento, os olhares, a tiração de sarro, né, as piadinhas, mas a mãe está entendendo. E a mãe está absorvendo tudo aquilo. Então, a capacitação e a informação, eu acredito sim, que seja o primeiro ponto para que a gente possa ajudar ainda mais as nossas mães. Tá certo, gurias. Um feliz Dia das Mães aí para todas as mães. Daniele Franciani, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Saúde Mais. O programa é Saúde Mais, mais ciência, mais bem-estar, mais prevenção. Vai ficando por aqui, te cuida e até a semana que vem.